Davi Alcolumbre se deu muito mal porque a PF e o Ministério Público acabam de descobrir um rombo multimilionário, mais de 400 milhões de reais, envolvendo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o seu estado, o Amapá, onde ele tem extensa influência. Vocês vão entender esse caso agora, porque isso tem a ver com o Banco Master. Agora conseguiram colocar o Davi Alcolumbre no meio do rombo e do escândalo do Banco Master. E parece, pessoal, que isso tudo é uma pressão do Supremo Tribunal. Vocês vão entender isso agora. O Supremo ganhou um aliado. Agora ele tem uma carta na manga, que é o Davi Alcolumbre. Será que eles vão fazer chantagem, pressão e tudo mais para cima do presidente do Senado Federal, aquele que pode colocar os pedidos de impeachment de ministros para serem votados ali? Agora ficou séria a situação para o Davi Alcolumbre. Nós vamos mostrar tudo isso aqui e mais, pessoal. O jornalista Alexandre Garcia tem uma verdadeira bomba para trazer para nós aqui. Realmente, quando a gente acha que já viu de tudo, chega mais essa aqui para nós. Nós vamos mostrar essas duas matérias aqui e eu quero só te pedir para dar um like nesse vídeo e também, se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever agora, totalmente gratuito. Veja só, pessoal, agora sobrou para o presidente do Senado. Será que agora ele vai fazer alguma coisa ou vai continuar em cima do muro? Será que a PF vai prender o presidente do Senado Federal? Vamos ver essa matéria aí com o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que colocou o Lula na cadeia. Confira aí. Escândalo do Master chega ao Alcolumbre e eu vou te mostrar os detalhes escabrosos disso. E mais, quem que ganha com isso? Será que isso não é tudo que o STF sonhava ou queria? Porque a Polícia Federal está cercando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e está chegando cada vez mais perto dele na investigação das fraudes do Banco Master. A Polícia Federal deflagrou uma operação ontem e que está sacudindo Brasília e pode mostrar o possível envolvimento do Alcolumbre em um desvio de 400 milhões de reais de um fundo de previdência dos servidores públicos do Amapá, que é o estado do Alcolumbre, isso em favor do Master. Nesse nosso encontro com justiça, a gente vai destrinchar essa operação. Vamos mostrar as conexões explosivas que estão sendo reveladas e explicar por que esse caso pode ser um dos maiores escândalos de 2026 e, especialmente, eu vou te contar por que o STF pode estar comemorando isso. Afinal, quem que ganha com isso? Bora então aqui para a coluna da Folha de São Paulo da Adriana Fernandes. Escândalo Master chega perto de Alcolumbre. A operação da Polícia Federal contra a Amprev, Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá, assustou o mundo político pela proximidade com Davi Alcolumbre, presidente do Senado e uma das autoridades mais influentes do Brasil. Não é uma conexão qualquer. A ação que apura irregularidades em investimentos feitos pelo Banco Master mirou o diretor-presidente da entidade, guarde esse nome, Jocildo Lemos. Ele foi indicado para o cargo justamente por Alcolumbre e também trabalhou como tesoureiro da sua campanha nas eleições de 2022. Gente, a cúpula da Amprev, ela aplicou 400 milhões de reais no Banco Master. 400 milhões do dinheiro da aposentadoria de servidores públicos do Amapá foram parar em um banco que está hoje quebrado, em liquidação extrajudicial e investigado pela maior fraude bancária da história do Brasil. Não tem FGC, o Fundo Garantidor do Crédito, para esse tipo de operação. Então os aposentados, pensionistas, o estado do Amapá vão amargar um prejuízo de 400 milhões. Vejam a gravidade, gente. Servidores públicos que contribuíram a vida inteira para garantir uma aposentadoria digna, eles tiveram seu dinheiro jogado no esquema fraudulento. E quem tomou essa decisão foi a entidade liderada por Jocildo Lemos. Quem é ele? Indicado de Alcolumbre, que foi tesoureiro da campanha do Alcolumbre ao Senado. E agora que a investigação da Polícia Federal está cercando o Alcolumbre, os poderosos em Brasília estão tremendo de medo. Olha aqui, ó, incômodo é geral entre os políticos, sejam aliados ou opositores de Lula. Basicamente todo mundo, gente. Porque a essa altura do campeonato se esperava que a temperatura do caso fosse arrefecer com a pressão nos bastidores para abafar o caso. Ah, mas esse caso está fervendo cada vez mais. A temperatura não abaixou e nem vai abaixar. Eu aposto que a gente ainda não viu 10% da sujeira que esse caso do Master vai revelar.
Embora Alcolumbre não seja formalmente investigado nessa operação, a suspeita da Polícia Federal é de que Alcolumbre usou a sua influência política lá no Amapá para que o governador do estado, Clécio Luiz, que é um aliado próximo do Alcolumbre, indicasse o Jocildo Lemos, que tinha trabalhado na campanha do Alcolumbre ao Senado e fosse indicado aí para a presidência da Amprev. E como o aporte de 400 milhões do dinheiro dos aposentados no Banco Master é algo inusual, estranho, já que o mercado todo, no mundo todo aí, o mercado já desconfiava do Master, assim como é estranho o aporte de quase R$1 bilhão do Rio Previdência no Master, o que a Polícia Federal agora quer saber é o seguinte: quem que autorizou essa aplicação, hein? Teve as cautelas devidas no exame do que acontecia dentro do Master? Houve propina nessa operação? Houve favorecimento? Alguém sabia que o banco estava podre e mesmo assim despejou centenas de milhões adentro? Não faltou cautela, botar todos os ovos na mesma cesta, justamente uma cesta dessas que a gente sabe que tinha conexões poderosíssimas em Brasília, que podem ter sido usadas, inclusive regadas a contratos milionários, como a gente viu com o Lewandowski, com o Alexandre de Moraes, que pode ter usado aí para mudar as decisões, os critérios de decisão, o quanto ia ser investido lá na Amprev? Lembrando que o presidente da Rio Previdência ele foi preso pela Polícia Federal nessa semana. Com o aprofundamento das investigações, é bem possível que agora esse presidente da Amprev ele também seja preso, o que vai complicar ainda mais a situação do Alcolumbre. Com 2 presidentes de entidades previdenciárias presos pelo escândalo do Master, enquanto os poderosos envolvidos estão aí livres, leves e soltos em Brasília, aumentam cada vez mais as apostas em uma delação premiada. Quem que vai ser o primeiro passarinho da gaiola a cantar, hein? E se você acha isso tudo tão bom quanto eu acho, deixa eu colocar agora uma água nessa fervura. O STF ele deve estar comemorando isso tudo. Mas por que, Deltan? Porque o STF acabou de ganhar um grande aliado, que decide o começo de um processo de impeachment e ganhou esse aliado no caso Master. Já era aliado ao Alcolumbre do STF, mas agora virou aliado também para abafar o Master. Agora não só a STF, aliados do Lula, mas também o todo-poderoso presidente do Senado, ele tem 400 milhões de motivos para querer enterrar as CPIs que investigam o caso Master. A do crime organizado, a do INSS e a do próprio Master, que está proposta com assinaturas mais do que suficientes para sua instalação. Conta aí para mim a sua opinião nos comentários. Como tem sempre aquela questão do direito autoral, de música, a gente vai vê-lo desenvolver os seus passinhos sem a trilha sonora, tá? Preparem-se. É duro, é difícil. Tá aí. Meu Deus. É isso. É como se o povo brasileiro estivesse ali sobre os pés do Davi Alcolumbre, sabe qual é? Sapateando na cara do povo. É mais ou menos isso. A gente está aí há anos e anos e anos numa situação muito ruim. E Alcolumbre já tinha sido presidente do Senado antes do Rodrigo Pacheco, voltou agora, nem na primeira participação dele como presidente ele fez alguma coisa, aliás foi um engavetador, quanto mais sempre, de processo de impeachment, e agora age da mesma forma. Então, o que a gente vai dizer do Brasil, né, precisando de um legislativo que reaja ao que vem do STF, e nós temos Davi Alcolumbre como presidente do Senado e Hugo Mota como presidente da Câmara dos Deputados. Fica complicado. Lacombe, rapidamente, não precisa nem me colocar sozinha na tela não, Franco, vou ser bem rápida. Com todo o amor que eu tenho pelo meu país, muito amor. Carreguei a bandeira do nosso país aqui no meu ombro durante 22 anos. Muito amor pelo meu país. Hoje moro nos Estados Unidos, mas estou aqui no Brasil, venho sempre no Brasil porque eu amo o meu país. Ver uma cena dessa, coloca de novo, Franco, por favor, do Alcolumbre. Dói, porque isso aí é um tapa na cara, é um chute na boca de eu não estou nem aí para vocês. Eu faço o que eu quero, eu não estou nem aí para regimento, para Constituição. É difícil ver uma cena dessa e levar o país a sério. Eu não sei como é que a deputada consegue, viu, conviver com essa turma.
E o pior, gente, a gente depende dele ainda, da boa vontade dele para instaurar a CPMI. Então, assim, a gente tem que manter um mínimo de relacionamento, entendeu? Porque Deixa que a gente bate, Bia. Cada um com o seu papel. Deixa que a gente bate. É isso, exatamente. Né? A verdade é essa, né? E eu queria dizer assim que quando eu vejo ele falar, né? As prerrogativas, a autoridade do Congresso, as prerrogativas dos parlamentares, isso a gente não abre mão. Gente, eu venho lutando por isso desde 2019 como deputada. Os nossos projetos, a luta como presidente da CCJ, tudo que a gente tem feito é para resgatar a autoridade do parlamento e para garantir as nossas prerrogativas. Olha, que luta, meu Deus, que luta em glória. Como isso assim, leva a gente ao desespero, sabe? E a gente não desiste nunca, porque a gente não pode desistir, porque esse é o nosso papel. Mas eu vou te falar, é exaustivo, como a Ana falou no início do programa, é exaustivo, sabe? E mesmo assim, vocês aí fora fazendo essa luta, a gente aqui dentro, não é fácil. E é isso que a gente tem que ter sempre esse foco, nas prerrogativas, na autoridade do Congresso, porque o Congresso é a casa do povo. Quando você tira o poder do Congresso, você está enterrando a soberania do povo. Isso assim, dói demais na gente, é muito difícil. Agora, a gente precisa continuar lutando, gente. Não tem como a gente esmorecer, sabe? Por mais difícil que seja, a gente às vezes vai dormir desanimado. Eu nunca rezei tanto na vida, tá? Nunca rezei tanto na vida. Eu acho que o brasileiro nunca rezou tanto na vida. A gente está assim, unido com muita fé. A gente nunca pode perder a esperança, tá, gente? Preciso falar isso para vocês. Se é uma coisa que eu escuto sempre dos padres, o Papa fala isso, a pessoa que tem fé, ela não perde a esperança. Por mais difícil que seja, por mais tormentoso que seja, né? O pior momento que você esteja passando, e eu acho que o Brasil como nação está num momento extremamente sombrio, a gente não pode perder a esperança, e a gente tem que sempre buscar, nessa esperança e nessa fé, a força para a gente continuar lutando, tá certo? Eu preciso passar essa mensagem para vocês. Agora, foi a leitura de hoje, né, da missa, o sal da terra, né? Nós precisamos ser o sal da terra, nós temos que, como a Bia disse, nós temos que seguir, nossa geração foi premiada para ter que aguentar esse tranco e continuar, como os americanos falam, né, já que hoje é noite de Super Bowl, moving forward, a gente tem que continuar movendo para frente. E essas cenas nós vamos ter que mostrar, né? E como Consta disse, Bia, a gente bate, porque uma cena dessa é nojenta. É nojenta uma cena dessa. Dá nojo, dá asco de ver uma cena dessa, porque é sapatear na cara do povo. Tudo que o povo está passando. Eu estou aqui no Brasil há 2 meses, conversei com mas muita gente na igreja, no Uber, no avião, no aeroporto, o senhor que vem limpar aqui o meu jardim, o seu Vanderlei, olha, muita gente, todos exaustos do que está. E se os ministros, STF, se eles acham... Não, a classe baixa não sabe, daqui a pouco vem Copa do Mundo. Estão todos entendendo o que está acontecendo com o STF, com o Banco Master, com o PT, com o Haddad, todos estão entendendo. Então, ver uma cena dessa é lamentável, é de dar nojo, tá? Desculpem o meu francês, mas é de dar nojo ver uma cena dessa. E olha, adorei a vaia no Hugo Mota, que fique aqui registrado. É isso. É duro, é difícil. Tá aí. Meu Deus. É isso. É como se o povo brasileiro tivesse ali sobre os pés do Davi Alcolumbre, sabe qual é? Sapateando na cara do povo. É mais ou menos isso. O que o caso Master está a nos dizer? Lá pelas tantas ele disse, o que torna o caso Master um evento tectônico
é que foi aos poucos sendo revelado, mesmo que de forma incompleta e fragmentada, por meio de vazamentos que conseguiram romper o alto grau de sigilo imposto no caso por um ministro do Supremo. O Master errou nas boas práticas de gestão financeira, mas foi competente para construir uma rede extensa de conexões com agentes dos 3 poderes da República, cujo desvendamento revela conflitos de interesses e comportamentos indefensáveis para autoridades públicas. Devemos muito aí a Malu Gaspar, né? Que parece que abriu a porta. E o Roberto Brant fala aqui do caso do Banco de Brasília, mas que já houve uma tentativa anterior que envolvia a Caixa Econômica Federal e foi evitada a tempo, embora com o sacrifício de seus servidores técnicos de carreira que ousaram resistir aos políticos da área. Vejam só. Nada do que foi até agora trazido a público consegue ser explicado. Verdade. Sabemos ainda muito pouco por causa do sigilo e do controle das investigações. Mas o pouco que sabemos é suficiente para provocar um terremoto na República que atinge a cúpula do Poder Judiciário, parte importante da elite do Congresso e dos partidos e até o governo, que não tem explicações para as indicações dos ex-ministros Manteiga e Lewandowski para posições de extravagante remuneração numa empresa cujas práticas atípicas eram ou deveriam ser do conhecimento das autoridades. Causa estranheza como pessoas poderosas e experimentadas foram acessíveis a ligações com uma empresa tão fora de qualquer padrão. Vários segredos vão ser revelados, segredos de polichinelo, ele diz, porque todo mundo sabe o que estão escondendo e quem está envolvido. Todo mundo sabe. Né? Mas ele diz assim, minha grande angústia é saber se o Master foi apenas um caso isolado ou se esse tipo de promiscuidade é mais uma regra do que exceção. Dá um frio na espinha, né? O Brasil tem sido um enigma para observadores internacionais que, reconhecendo o país e seus enormes e variados recursos, não conseguem entender por que não somos um país mais rico. Aí ele termina, talvez o caso Master, ao retirar a grande máscara que cobre as fachadas graciosas dos 3 poderes, seja a triste resposta a esse doloroso enigma. Por falar em enigma, eu estou escrevendo já para os jornais, falando na esfinge, que são as contas públicas, e que a Haddad não consegue desvendar. Bom, só para terminar, né, o G1 está mostrando que 18 fundos de previdência estaduais compraram papéis do Master. 8 estão já no vermelho. Que futuro terão os funcionários que contribuem para esses fundos? Amapá agora apareceu, né? E o presidente do fundo de lá era o tesoureiro de campanha de Alcolumbre. Alcolumbre agora está numa... Se ele continuar escondendo os pedidos de requerimento, não haverá mais nem polichinelo para esconder segredos, né? Fala um pouquinho de eleição. No Japão ganhou a direita e ganhou muito bem. Né? Imagina que lá na dieta japonesa, que é o parlamento, em 465 cadeiras, a direita fez 316 cadeiras. A chefe de governo teve uma grande vitória. Ela é direita pró-Trump. Adora a senhora Thatcher, como eu. Se chama Sanae Takaichi. Pois é. Portugal perdeu a direita, né? Mas o Chega chegar no segundo turno já foi um feito, né? Porque é um partido recentíssimo. André Ventura, conforme as pesquisas mostravam, pesquisas exatas em Portugal, ficou com 33% e o vencedor do Partido Socialista, antigo, da Juventude Socialista, era braço direito do
primeiro-ministro, agora é presidente da República, né? O Antônio José Seguro recebeu 66% dos votos. 48% não votaram. E nos que votaram ainda teve voto branco e voto nulo. Pois é, aqui no Brasil, como é o nome? É em inglês o nome? Time Big Data. Meu Deus. Artigo 13 da Constituição diz que a língua aqui é o português, né? Mas enfim. Lula, no primeiro turno só, não fez segundo turno, com 40 e, surpresa, Flávio Bolsonaro se firmando em segundo, né? Com 32, 40 a 32. Sendo que se a gente somar para um segundo turno, Ratinho teve 10 pontos, né? O Zema teve 4 pontos, o Caiado teve 6 pontos nas 3 hipóteses, né? O Leite teve 5 pontos, já fica complicado para o Lula, né? E Flávio está liderando nas redes sociais, liderando longe. Agora, em janeiro, o Lula ficou em 7º lugar. Talvez por isso ele, naquele discurso, hoje eu ouvi inteiro, 54 minutos do discurso de Lula lá na Bahia, do 46º aniversário do PT. E Lula diz que rede social é fonte de mentira, que tem que combater rede social não é apenas não passando adiante, mas é xingando, mandando para aquele lugar, ele disse a pessoa que fala contra o governo. Mas ele disse também no discurso que ele é pela liberdade de expressão, né? São as coisas do Lula. Eu anotei aqui algumas coisas, né? Ele está preocupado que o PT vá para a vala comum. Está querendo saber onde é que o PT errou, porque está tudo mercantilizado. Depois ele reclamou das pessoas que estavam vendo o celular na cara dele, em vez de ouvir, estavam mexendo coisas no celular. Reclamou disso. Eu reclamaria outra coisa, só que eu acho que estava meio atrás dele, ele não viu. No palanque tinha 3 mulheres, inclusive uma ex-governadora, mastigando. Eu pediria, para de mastigar, pelo amor de Deus, me ouve. Que isso é falta de educação, não? Ruminando. Bom, o que mais que eu anotei aqui? Se queixou dos ministros, secretários. Por que vocês estão... Vocês viram secretários, ministros, né? Só para fazer reunião? Vocês não vão para a rua? Ou seja, vocês não vão conhecer a realidade? Ficam só fazendo reunião? É isso mesmo. É mania de burocrata, inclusive na iniciativa privada. Como gostam de reuniões, eu acho terrível. Bom, mas ele disse que tem que desmontar a rede social, escrachando cada mentira. Falou até tem gente que se filia no partido só para ser candidato. Foi um discurso duro que ele fez lá, né? Diz que tem que fazer aliança se quiser ganhar. Aliança tática, não foi estratégica, tática, ou seja, momentânea. Mas ele está com o Alckmin até hoje lá. Pois é, pessoal, a gente sabe que em Brasília acontece esse jogo de empurra-empurra, né? Tem essa chantagem daqui, tem um controle de opiniões dali, de interesses daqui. Então agora, o Davi Alcolumbre, que você viu aí dançando, sambando, sapateando em cima da cara do povo brasileiro, e aí os jornalistas mostraram aí de forma indignada, né? Enquanto ele está dançando, sambando, tem 400 milhões de reais por aí, sabe-se lá onde. Agora, o que eu fico mesmo espantado, pessoal, é com a riqueza que esse país produz. Preste atenção comigo, pessoal. Olha como o Brasil é um país rico, rico. E eu não estou falando de riquezas naturais. Talvez você está pensando, realmente, nós temos muitas florestas, nós temos água limpa. Não é só isso, pessoal. Eu estou falando de movimentações financeiras. Um dia a gente acorda com o Banco Master desviando 6 bilhões de reais dos empréstimos consignados a aposentados, pensionistas. No outro dia a gente acorda com o filho do Lula ganhando 300 mil reais todo mês de pensão do careca do INSS. Aí no outro dia a gente pensa assim, não, agora o dinheiro acabou. O Lula, pessoal, faturando aí de impostos 3 trilhões só em 2025. É o que o número está apontando. Aí no outro dia a gente pensa, não, agora já deu, acabou. Aí vem o
Davi Alcolumbre agora com 400 milhões de reais aí envolvendo o seu estado, o Amapá, né? E com certeza, né? Você sabe, para enviar 400 milhões de reais, você tem que receber algo em troca. É assim que funciona no jogo político em Brasília. Aí no outro dia você vê o Lewandowski, ex-ministro da Justiça de Lula, que também foi ministro do STF. O Lewandowski comprou um apartamentozinho, uma bagatela de um apartamentozinho de 9,4 milhões de reais. Aí você fala assim, não, mas acabou, agora não tem mais para onde sair dinheiro. Pois é, aí chega o Banco Master, contrata um advogado, que é a Viviane Bass, e paga 130 milhões como honorários advocatícios, né? Um serviço que ela nunca prestou. Então, ou seja, pessoal, resumindo, eu tenho para dizer para vocês o seguinte, o problema do Brasil nunca foi falta de dinheiro. Se você vê algumas cidades do Brasil que tem falta de água encanada, falta de esgoto, né? Você vê a fome. Tem lugares em Minas Gerais, em São Paulo, pessoal, no estado de São Paulo, no estado de Minas, tem lugares que o povo ainda passa fome. O povo faz uma refeição no dia. Você acredita uma coisa dessa? Em pleno século XXI, 2026? Pois é, mas o problema do Brasil nunca foi falta de dinheiro, nunca foi falta de dinheiro. Até porque nós temos mais de 90 milhões de pessoas que estão mamando na teta do governo no assistencialismo. Ou seja, tem 90 milhões de pessoas que o Lula decidiu sustentar para ganhar votos. E olha que ele nem ganha o voto de todos, né? Na verdade, chega nas eleições lá, dá 60 milhões de votos. Cadê os outros 30 milhões? É gente recebendo Bolsa Família, Auxílio Gás, Bolsa Escola, Bolsa isso, até prisioneiro nesse país, na Brazuela, né? Que é o Brasil-Venezuela, até preso recebe salário, pessoal. Até preso recebe assistência do governo. Olha só como que pode uma coisa dessa, pessoal. É por isso que você vê o Davi Alcolumbre ali sambando e dançando. Por quê? Porque ele sabe que a vida é assim mesmo. Não vai dar em nada. Sabe esses 400 milhões aí que está sendo investigado, Davi Alcolumbre? Vai dar em nada, pessoal. Vai dar em nada, nada. Esquece. Sabe o tal do Vorcar ali, né? Desviou milhões e milhões. Também é outro que vai passar batido. Sabe por quê, pessoal? Porque o povo não está nas ruas uma hora dessa. E eu tenho defendido isso aqui todos os dias. A hora que esses deputados, senadores, que foram eleitos nas costas do Jair Bolsonaro, nas costas de Jair Bolsonaro, a hora que eles arregaçarem a manga, sair do ar-condicionado do gabinete lá de Brasília e for para as ruas, levar o povo para as ruas para poder se manifestar 7 dias por semana, 24 horas por dia, aí alguma coisa pode acontecer nesse país. Enquanto os deputados e senadores ficarem ali com seus carros particulares, não, carros oficiais, blindados, com segurança, né? E no ar-condicionado de seus gabinetes, com 10, 15 funcionários ali que nós estamos pagando, aí não vai acontecer nada, pessoal. E aí era aquela falácia, né? Aquela conversa fiada de que o Trump iria ajudar, não, o Trump vai resolver a parada, não, o Trump vai vir. Não ajudou em nada, não resolveu nada, né? Aliás, tirou a lei Magnitsky e aí deixou o pessoal mais folgado ainda. Por quê? Quando colocou a lei Magnitsky e né, tirou os vistos ali de alguns ministros, pelo menos fez medo, fez pressão. Só que agora tira de novo a lei Magnitsky, né? E aí fica essa situação. Inclusive o Lula falou que tem um encontro com o Donald Trump, né? Ele vai aos Estados Unidos, né? Prometeu que vai para poder conversar, ou seja, tudo terminou em pizza novamente. Sabe o que acontece, pessoal? Enquanto você tolera algo, você merece aquilo. O povo tem o governante que merece. A verdade é essa. A gente fez até uma enquete aqui no canal perguntando, né? Qual que seria a pior dor do brasileiro, né? O que o povo brasileiro mais quer que aconteça? Seria o impeachment de Moraes? Seria Lula perder as eleições e dar um fim na sua carreira para sempre? Ou seria Jair Bolsonaro voltar e ficar elegível e poder concorrer às eleições de 2026? Inclusive, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Qual desses três você acha que ajudaria mais o Brasil? O impeachment de Alexandre de Moraes, Lula perdendo as eleições e aposentando de vez para sempre o PT e ele também, ou Jair Bolsonaro passar por uma grande reviravolta, ser liberado, livre ali da prisão
e se tornar elegível e poder participar das eleições de 2026. O que é melhor para o povo brasileiro? Coloque aqui. Se você tivesse que escolher uma dessas 3 opções, qual que seria melhor? Eu quero saber a sua opinião. E também você pode se inscrever aqui no canal, porque é totalmente gratuito e você vai estar ficando muito bem informado. Dá um like neste vídeo e estamos juntos.